Nessa disciplina, vocês vão estudar tanto os conceitos anatômicos de região cabeça e pescoço, quanto questões pertinentes à fisiologia ligado à cavidade orofacial. Então vamos lá, vamos ao nosso primeiro slide. Então a disciplina que vocês vão estudar, na verdade, na parte deste módulo, é a questão da anatomia e fisiologia humana, ok? Então vamos lá. Dando continuidade, então, como conceito inicial que vocês têm que ter em mente é o conceito de semiologia. Na aula de hoje, vocês vão aprender vários conceitos novos, então fiquem ligados, anotem, façam o resumo de vocês para estar fixando estes nomes. Esses nomes são bastante utilizados no nosso dia a dia, na nossa vida clínica. Então, estejam atentos, porque são nomes que vocês vão aprender a partir de hoje e vocês vão utilizar muito nas próximas disciplinas que vocês irão ver e também na sua carreira profissional. Então, o primeiro termo que nós vamos entender aí é o termo de semiologia. Quando vocês escutarem o termo semiologia ou propedêutica, esses nomes são sinônimos, significam a mesma coisa. Então, o que significa semiologia? Semiologia nada mais é do que o ato de observar, de averiguar, de examinar um doente. Então, são os meios que eu vou utilizar para fazer um diagnóstico do meu paciente. Vocês vão observar no decorrer desta aula que para identificar a doença, o problema de um paciente, eu vou lançar mão de diversos artifícios. Então, na verdade, esses artifícios que eu utilizo recebem o nome de semiologia. Quando um paciente chega dentro de uma clínica odontológica, seja uma clínica particular, seja uma clínica pública, seja um ambiente hospitalar, a primeira etapa por onde este paciente passa é pela etapa de semiologia. Então é nesta etapa semiológica que eu vou identificar o problema do paciente. E de que forma eu consigo identificar o problema do paciente? Identificando através dos sinais e sintomas. E aí a primeira pergunta que eu lanço mão para vocês é: sabem diferenciar a diferença principal de sinal e sintoma? Então, um paciente chega na clínica relatando o seu problema, e aí quais são os sinais e quais são os sintomas? Existe uma diferença fundamental entre esses dois conceitos. Sinais nada mais é do que aqueles fatores que são percebidos por outra pessoa, sem um relato ou comunicação do paciente. Então, um sinal eu consigo perceber, eu como profissional da área da saúde, você como um profissional da área da saúde, você consegue perceber sem que o paciente relate para você o que ele está sentindo ou o que está acontecendo. Vamos citar alguns exemplos. Então, tem aqui um termômetro. O paciente chega ao consultório, sem me falar nada, eu pego esse termômetro e afiro a temperatura deste paciente. Verifico que a temperatura deste paciente é em torno de 36,5 graus Celsius. Então eu consigo obter um valor, um resultado, sem que o paciente me relate o que ele está sentindo. E dessa forma eu consigo identificar se a temperatura dele é uma temperatura ideal, ótima para o corpo humano, ou se está em excesso, ou se está abaixo do normal. E aí vocês observam que para que eu consiga identificar esses sinais, eu lanço mão de um instrumental, no caso, o termômetro. Posso lançar mão de outros instrumentais. Então, para aferir a pressão arterial deste paciente, eu utilizo este equipamento, que é o esfigmomômetro, e aí eu vou conseguir aferir a pressão arterial deste paciente. Então, sem que ele me relate, sem que ele me conte se ele está com a pressão alta ou se ele está com a pressão baixa, nós conseguimos então ter um sinal deste paciente. Aqui um outro instrumental, um oxímetro, eu consigo verificar a oxigenação sanguínea deste paciente. Então, sem que ele me relate, sem que ele me fale nada, eu consigo ter um resultado, no caso numérico, e aí eu tenho então um sinal deste paciente. Contudo, nem todos os sinais eu preciso de um instrumental. Então, verifiquem esta imagem onde o paciente sofreu uma lesão, uma incisão na sua mão, e aí a gente consegue observar um sinal aqui de hemorrágico.
Então é um sinal hemorrágico, eu consigo identificar que há uma hemorragia, sem mesmo que o paciente me relate ou me comunique que está ocorrendo aquela hemorragia. Então, se é uma hemorragia em um local em que o paciente não consegue ver, como, por exemplo, dentro da cavidade oral, quando a gente realiza um procedimento cirúrgico de uma exodontia, de uma extração dentária, vocês vão observar na sua vida clínica que vai ocorrer muito esse episódio de hemorragia. Então é um sinal que o paciente está me demonstrando, que eu consigo observar sem que ele me relate ou me comunique que isso está ocorrendo. Uma outra situação em que eu não preciso de um equipamento para verificar a questão do sinal é a questão quando nós vamos analisar a pupila do paciente. Então uma pupila, que é essa região central do olho, quando contraída, a gente consegue determinar alguns critérios que pode ocorrer essa questão de contração pupilar, como por exemplo o uso de drogas, a exemplificar cocaína. Então o paciente que faz uso desse tipo de droga, ele possui no ato do uso daquela substância uma contração pupilar. Da mesma forma que a contração pupilar, pode haver uma dilatação pupilar. E essa dilatação pupilar pode ocorrer num exemplo de traumatismo encefálico. Então, o paciente que bateu a cabeça ali e não sabe que teve um traumatismo crânioencefálico, a gente consegue fazer essa identificação através deste sinal. A pupila está dilatada. Existem outras circunstâncias que podem dilatar esta pupila, mas o que eu quero exemplificar para vocês é que o simples fato da pupila estar dilatada é um sinal que demonstra que esse paciente está com algum problema. A gente entendendo então o que são sinais, que é um dos conceitos dentro de semiologia, a gente vai entender agora a questão de sintomas. Então, sintomas não consigo mensurar, é uma queixa relatada pelo paciente, mas que só ele consegue perceber. Então, imagine a seguinte situação: um paciente que diz que está com dor, eu não consigo mensurar de forma alguma o tamanho dessa dor do paciente se ele não me relatar. Então, o paciente vai chegar dentro do consultório odontológico e ele vai estar se queixando de dor na região de cabeça e pescoço, ele vai especificar ali aquele ponto, mas eu só vou saber que ele está com dor porque ele vai nos relatar. Uma outra situação de sintomas, questão de desmaio. Então a pessoa está ali, eu estou tonta, eu estou prestes a desmaiar. A gente sabe que essa pessoa simplesmente desmaiou quando ela cai. A gente não consegue mensurar nem através de um equipamento, nem através de sinais esta situação. Um outro exemplo, questão de vertigens, tontura. A gente não consegue mensurar a menos que o paciente nos conte que ele está com vertigens, tontura. Então, por fim, para concluir esse slide, questão de sinais, a gente consegue aferir, mensurar o paciente está com algum problema através de equipamentos ou através de alguns sinais específicos. Já os sintomas precisam ser relatados pelo paciente, senão não conseguiremos descobrir que o paciente tem aquelas sintomatologia, ok? Então, dando continuidade, então, quando a gente fala de semiologia, nós vamos lançar mão de alguns artifícios para conseguir captar do paciente os nossos sinais e os nossos sintomas. E a primeira ferramenta que nós vamos utilizar é a tal anamnese. Então vocês vão muito escutar o termo anamnese. E é assim mesmo que se escreve, MN juntos, tá? E o som fica anamnese. E aí, por definição, do grego anamnese significa lembrança. Então, quando a gente fala que nós vamos fazer uma semiologia, vamos utilizar uma anamnese, porque vamos colher do paciente as lembranças que existem dele para saber tanto os sinais quanto os sintomas. E aí, como um conceito, mostro para vocês que o conceito de anamnese é uma entrevista com o paciente que tem como objetivo colher informações acerca do mesmo, estabelecer com ele uma relação de confiança e apoio e fornecer informações e orientações. Então vamos entender mais a fundo aí o que seria essa tal anamnese.
Então, quando a gente fala anamnese, toda a anamnese do paciente, toda essa colheita de informações tem que estar no prontuário odontológico. Vocês vão entender em outras disciplinas a necessidade deste prontuário. Este prontuário ele tem que ser atualizado a cada vinda do paciente ao consultório. Este prontuário ele tem que ficar arquivado dentro do consultório odontológico eternamente. A documentação, o protocolo, em termos jurídicos, fala que essa documentação tem que ser guardada por 20 anos, mas na verdade essa documentação tem que ficar guardada, não tem tempo indeterminado. E aí, o que vai estar na anamnese dentro do prontuário odontológico? Então, primeiramente, no primeiro campo de identificação deste prontuário, na anamnese, eu vou perguntar para o paciente, primeiramente, o seu nome. Depois do nome, a gente vai perguntar pelo sexo do paciente. Obviamente, a gente não vai perguntar, mas a gente já consegue identificar ali se masculino ou se feminino. Vamos identificar a questão de idade. Então, é bebê, é criança, é adolescente, é adulto, é idoso. Temos que fazer esta identificação. Questão de raça. É uma raça negra, é um leucoderma, pessoa da pele branca. Temos que fazer essa distinção. E qual é a necessidade de identificarmos questão de idade, questão de raça, se é negro, se é branco? Justamente porque vocês vão verificar no decorrer de nossas disciplinas que algumas doenças, algumas patologias, elas são destinadas a grupos específicos. Então, existem doenças como, por exemplo, câncer. Existem alguns cânceres que eles são predominantes em pessoas da cor de pele negra. Existem algumas câncer que são predominantes em pessoas de pele branca. Então, quando eu vou fazer a minha semiologia, dentro da anamnese, eu busco saber a raça daquela paciente, justamente para conseguir identificar se aquela patologia está destinada àquele grupo, àquela faixa etária. Além do mais, dentro da anamnese, buscamos também saber o estado civil daquele paciente. Então, é um paciente solteiro, é um paciente casado, é um paciente viúvo, viúva. Por quê? Porque a depender do seu estado civil, a gente sabe o estado emocional do paciente. E o estado emocional do paciente está diretamente ligado à sua imunidade. Então, algumas doenças, algumas patologias estão relacionadas com o estado da imunidade do paciente. Temos que saber também a questão de profissão. Profissão está ligado a estresse. Vou citar um exemplo clássico para vocês. Então, a profissão de professor é extremamente desgastante, certo? Então, é uma profissão desgastante que gera estresse e que, consequentemente, vai trazer prejuízos à saúde deste profissional. Então, é interessante saber também a questão da profissão. E aí, como mais um tópico, questão de naturalidade. Então, aonde aquele paciente nasceu, questão de procedência, ele nasceu em uma certa cultura e migrou para outra, ele era da Europa e veio para o Brasil, ele era da África e veio pelo Brasil, então isso também é de extrema relevância. E aí nesse próprio mostruário que eu coloco para vocês, o prontuário odontológico, onde nós vamos colher a informação de anamnese, tem diversas outras informações que são colhidas. Coloquei para vocês aqui apenas alguns exemplos para que vocês possam entender dentro da anamnese quais são as informações necessárias, mas existem outras informações pertinentes, algumas delas vou falar para vocês nos nossos próximos slides. Então, dentro da anamnese, quando eu vou averiguar de forma clínica a cavidade oral do paciente, eu faço uma avaliação minuciosa de todas as características. Então, quando eu falo em avaliação clínica, o odontólogo ele não avalia simplesmente o órgão dental, tem que avaliar a região de cabeça e pescoço como um todo. Então, eu vou olhar a questão de lábio, questão de mucosa, questão de língua e também o órgão dental. E quando eu vou identificar os sinais e sintomas, eu vou avaliar as questões mais relevantes e incluir a descrição. E o que eu vou descrever quanto a este quesito?
a localização daquela lesão. Então, é uma lesão que ocorreu na língua, é uma região de maxila, é uma região de lábio ou de mucosa interna. Tenho que avaliar então a localização. Mais uma vez, porque a patologia, a lesão, ela tem locais específicos. E aí eu vou conseguir, através dessa semiologia, identificar qual é a doença. Vou avaliar a questão da qualidade daquela lesão. Vou avaliar a intensidade. É uma lesão que aparece em toda a boca? É uma lesão que aparece e desaparece? Vou avaliar a questão de início. Quando é que essa lesão se iniciou? Há uma semana? Iniciou-se há 10 anos? Isso também é relevante. Questão de duração e frequência, situação em que aparece. Então, existem lesões que só vão aparecer quando a pessoa está com a imunidade baixa. Existem situações que a lesão só vai aparecer quando há alteração de temperatura. Então, nós estávamos com uma temperatura em média de 27 graus e do dia para a noite a temperatura abaixou. Hoje está numa sensação térmica de 18 graus. Então, essa questão de situações em que a lesão aparece. E sintomas associados. Normalmente, quando uma lesão aparece, aparecem também alguns sintomas associados. A exemplificar, questão de dor. Então, uma lesão aparece e o paciente fala: eu sinto dor nessa região, eu sinto ardência nessa região, eu sinto a sensação de dormência nessa região, eu sinto febre de forma sistêmica geral quando essa lesão aparece. Então, existem sintomas associados àquela lesão. Então, eu faço toda essa descrição, justamente porque com essa descrição, dentro da anamnese, eu vou conseguir ter uma semiologia adequada para chegar na conclusão diagnóstica do que se trata aquela lesão. Então, dando continuidade na anamnese, quando eu falo em anamnese, vocês viram que eu já fiz uma avaliação clínica da cavidade oral do paciente, da região de cabeça e pescoço. Mas, contudo, isso não é o suficiente para chegarmos ao nosso diagnóstico. E, além de chegar no diagnóstico, eu tenho que ter em mente que depois de chegar no diagnóstico, eu vou ter que dar para este paciente o tratamento. E o tratamento vai estar diretamente relacionado com a história médica pregressa deste paciente. Então, eu tenho que avaliar as doenças prévias que esse paciente já teve. Então, imagine a seguinte situação hipotética: um paciente aidético. Então, existem lesões da cavidade oral que estão relacionados ao paciente que é portador do vírus HIV. Então, eu preciso saber de doenças de história médica pregressa à saúde daquele paciente para avaliar se existe alguma correlação desta doença com a doença que está acometendo a cavidade oral do paciente. Como um tópico 2, a gente tem que avaliar também a presença de algumas outras doenças, como HAS, que significa hipertensão arterial sistêmica, ou DM, diabetes mellitus. Qual é a relevância de saber essa história médica do paciente se ele tem hipertensão? Então, o paciente que vai ser tratado, a maioria deste tratamento, há necessidade de anestesia. E a anestesia está diretamente correlacionada à hipertensão arterial sistêmica do paciente. Se é um paciente que tem uma hipertensão exacerbada, evoluída, a gente sabe que não pode ser feito anestesia a nível clínico de consultório. Então, às vezes, é um paciente que vai ser preciso encaminhá-lo para um ambiente hospitalar. Então, a relevância de se entender se esse paciente possui alguma doença. A gente tem que saber também, como história médica, a questão se esse paciente já sofreu algum traumatismo, alguma cirurgia, alguma intervenção prévia. Então, é um paciente que já é politraumatizado, que já passou por alguma cirurgia. Isso também pode ter relevância quanto ao tratamento odontológico. Como história médica também, questão de alergias. A gente vai prescrever para esse paciente, durante o tratamento, algumas séries de medicações. Então, dentro dessas medicações, dentro de anestesia, esse paciente é alérgico
algum destas substâncias? O paciente precisa relatar essa história médica para que possamos traçar o tratamento deste paciente. Então, às vezes, o paciente vai relatar que ele não possui nenhuma alergia a medicamento, não possui alergia a anestésico. E aí ele nos relata, por exemplo, que ele é alérgico a kiwi. Paciente que é alérgico a kiwi, normalmente ele é alérgico a látex. Então, a luva de procedimento não pode ser aquela luva que contém látex. Então, essas informações históricas médicas pregressas é de extrema relevância dentro da anamnese para chegarmos à nossa semiologia final. Questão de imunização. Então, pensem nos acidentes pérfuro-cortantes. Paciente, questão de hepatite A, B e C. Então, com os acidentes pérfuro-cortantes, quando nós, profissionais da área de saúde, nos acidentamos, perfuramos o dedo ali com uma agulha que já havia sido ministrada no paciente, o primeiro questionamento é: será que esse paciente está imunizado contra tétano, contra hepatite? Se é um paciente que está imunizado, a gente fica mais tranquilo, porque o risco de nos contaminarmos com aquela doença é reduzido. Então, dentro da anamnese, a gente sempre busca verificar se esse paciente é imune, porque na própria ficha do paciente já vai estar constatado se ele é imune ou não a cada patologia. Questão de medicação que o paciente está usando. Então, olha aqui no tópico 2. Às vezes eu vou perguntar para o paciente, na anamnese, se ele possui alguma doença. E aí ele vai falar simplesmente que não. Então, ele nega qualquer patologia sistêmica. E quando eu pergunto se ele usa alguma medicação, ele fala que ele usa losartana. O paciente tem a seguinte consciência: se ele toma a medicação e a patologia não se apresenta sintomatológica, ele não tem nenhum sinal e nenhum sintoma, para ele não está doente, ok? Então é interessante saber qual é a medicação. Então o paciente toma losartana, eu sei que ele tem algum problema de hipertensão. Às vezes o paciente vai relatar que ele toma metformina. Então, se o paciente toma esse tipo de medicação, eu sei que ele tem algum problema de diabetes. E aquele paciente que toma aquela medicação e a doença dele é controlada, nós falamos que é um paciente hipertenso controlado, é um paciente diabético controlado. Então, há necessidade de saber a medicação para se chegar à conclusão se o paciente tem alguma outra doença e também se essa medicação tem alguma relação com a doença que acomete a cavidade oral do paciente ou se vai ter alguma relação com a medicação que eu também vou prescrever. Então, dentro da semiologia e também dentro da anamnese, tenho que avaliar toda a história médica do paciente para chegarmos à conclusão do diagnóstico e terapêutica. Além disso, dentro da anamnese, os hábitos deletérios do paciente. Então, é um paciente tabagista? É um paciente etilista que faz uso de álcool? Qual é a constância? Qual é a frequência? Quanto tempo o paciente faz uso de drogas ilícitas? É paciente que faz atividade física? Qual é a alimentação do paciente? É uma alimentação saudável? É uma alimentação cariogênica? Então, tudo isso tem que ser avaliado para chegarmos à nossa conclusão diagnóstica. Além disso, também questão dentro da anamnese, histórico familiar. Então, questão de morte. Como é que foram a questão de morte dos avós, pais, tios, irmãos, filhos? Que idade tinham quando morreram? Porque, a depender da morte, então, ele morreu por AVC, ele morreu por hipertensão arterial. Às vezes, o paciente ele nunca frequentou um ambiente ali hospitalar, nunca fez questão de um tratamento preventivo ali para saber se tem ou não alguma doença. E ao não saber se ele tem ou não alguma doença, quando ele relata a causa da morte daqueles parentes mais próximos, a gente consegue determinar ali se aquele paciente pode ter a possibilidade de ter ou não também aquela doença. Então a gente deve pesquisar especialmente sobre doenças cardiovasculares, onde houve morte súbita, angina, que é aquela dor no peito, ou infarto agudo do miocárdio, AVC, ou que é o acidente vascular cerebral, questão de diabetes, hipertensão,
colesteremia, que é a questão de alto teor de colesterol no sangue, questão de câncer e tuberculose. Então, quando esses parentes mais próximos morreram por alguma dessas causas, provavelmente essas doenças, essas patologias, elas são passadas de forma hereditária. Então, existe a possibilidade daquele nosso paciente ter aquela patologia também. Então, dentro da anamnese, depois que eu faço essa avaliação da cavidade oral, eu faço uma avaliação sistêmica do paciente e eu vou passar por cada sistema desse paciente. Então, eu vou avaliar a região de cabeça e pescoço, vou avaliar a questão dos olhos, vou avaliar a região de orelha, vou avaliar a região de nariz e seios paranasais, vou avaliar a região de garganta e boca, vou avaliar a região de pescoço, mama em relação às mulheres. Então vai haver ali um questionamento se tem nódulos, se já passou por algum tratamento quimioterápico, radioterápico, se o paciente tem alguma situação quanto ao seu sistema respiratório. Então, região de pulmão, ele tem dificuldade de respirar, ele tem bronquite, ele tem asma, tudo isso tem que ser avaliado. Questão do sistema cardíaco, então é um paciente que já teve algum problema cardíaco, instalação de válvulas, qual é a situação do paciente em relação ao seu coração e o sistema circulatório. Sistema genital também é de extrema importância, então principalmente em mulheres há essa averiguação. A gente sabe que a flora do sistema genital, a gente tem a questão da cândida. Então, candidíase é um fungo que acomete o sistema genital e também acomete a região orofacial. Então, às vezes existe essa questão fúngica na questão oral, então tem que ser avaliado como é que está a flora genital desses pacientes também. Sistema nervoso tem que ser avaliado, problemas hematopoético, hemo, sangue, poético é o sistema que forma este sangue. Então, o paciente possui alguma discrasia sanguínea em termos de coagulação, é um paciente anêmico, então esta avaliação também é de extrema relevância. Problemas endócrinos, então problema hormonal, paciente possui problema de tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, problema nas glândulas adrenais, produção de adrenalina, noradrenalina, são hormônios diretamente relacionados à cavidade orofacial. Distúrbios psiquiátricos, qual é a relevância? Pacientes que fazem uso de medicamentos psiquiátricos têm relevância na cavidade oral. Pacientes que produzem menos quantidade de salivas, estão mais propícios a desenvolver quadro cariogênico, são pacientes que têm problema também no sistema nervoso e, contudo, podem ter bruxismo, apertamento, destruição dentária. Então veja que todos os sistemas precisam ser revisados porque existem uma correlação direta com a cavidade oral. E dentro desses sistemas, o sistema que tem que ser tido com maior atenção é o sistema estomatognático. O que é o sistema estomatognático? São todos os sistemas que compõem região de cabeça e pescoço. Então, o que eu vou avaliar dentro do sistema estomatognático? Vou avaliar a oclusão dentária do paciente. Então, o paciente, quando oclui, quando ele morde, como é que é esta oclusão? Ela está correta? Ela está adequada ou não? Vou avaliar a questão óssea dentro desse sistema. Então, todos os ossos de região de cabeça e pescoço precisam ser avaliados. Vou avaliar a questão do periodonto. Então a gente avalia o dente como um todo, o órgão dental e toda a estrutura que suporta este órgão dental. Vou avaliar a questão do sistema neurológico dentro do sistema estomatognático. Então, quais são os sistemas neurológicos que compõem a região de cabeça e pescoço? A gente vai falar de forma mais minuciosa sobre esses sistemas, mas a gente vai falar basicamente do 5º par de nervo craniano, que é o nervo trigêmeo, e do 7º par de nervo craniano, que é o nervo facial. A gente tem que entender também, dentro desse sistema que compõe o sistema estomatognático, questão de músculos, quais são os músculos que formam aquela região, quais são os ligamentos que formam aquela região, e também a questão de vascularização.
artérias e veias que formam aquela região. E aí, para exemplificar para vocês, o sistema estomatognático são todas as estruturas e mais algumas. Então, todo o sistema ósseo tem que ser entendido e compreendido. Então, basicamente, esse slide, ele dá um leque sobre o que será os próximos capítulos de nossas aulas. Então, vocês vão estudar dentro de anatomia os ossos que compõem a região de cabeça e pescoço. Então, vocês vão entender o nome de cada osso, o que ele compõe, qual a estrutura que ele suporta. Além disso, também o sistema muscular, quais são os músculos que formam essa região. Para a mandíbula, que é um osso que compõe a região de cabeça e pescoço, quais são os músculos que estão relacionados à mastigação. Sistema linfático, o que é o sistema linfático, o que ele faz, como que ele compõe a região de cabeça e pescoço, qual é a sua função. Questão também do sistema circulatório, região de coração, como é que sai a questão dessa artéria, quais são as principais artérias daquela região, qual é a relevância dessa artéria nos procedimentos de incisão, de anestesia, existe algum risco de romper algum vaso, existe algum risco de hemorragia naquela região. Então tudo isso tem que ser entendido e compreendido. Então são esses sistemas que compõem o sistema estomatognático. Todas essas estruturas vão formar a região de cabeça e pescoço, que é de extrema relevância para a nossa área de atuação, que é a saúde orofacial. Dentro desses sistemas, vou só salientar aqui um deles, para que vocês consigam entender a extrema importância de conhecermos essa estrutura de forma bem minuciosa. Então, dentro do sistema muscular, que compõe a região de cabeça e pescoço, existe um músculo chamado língua. Então, dentro da língua, qual é a necessidade de conhecer essa estrutura de forma minuciosa? Trouxe para vocês aqui diversas alterações do músculo da língua, e se eu não conhecer a estrutura, como ela é formada, do que ela é composta, eu não vou conseguir chegar dentro da semiologia no diagnóstico. E se eu não chego no diagnóstico, eu não consigo chegar no tratamento do paciente. Então, olhem essa primeira imagem que eu estou apontando para vocês da língua. A língua na sua estrutura normal, no tamanho normal, nos aspectos de coloração normal. E a gente vai identificar aqui agora algumas alterações. Então, trouxe para vocês aqui como primeiro tópico, macroglossia. Macroglossia é o nome técnico para aquela língua que está num tamanho maior do que o seu tamanho normal. Então, quando a língua se apresenta num tamanho maior do que deveria estar, isso às vezes pode representar um problema para aquele paciente. Então, é uma língua que ele não consegue acomodar dentro da cavidade oral, é uma língua em que ele não consegue fazer uma alimentação quanto à mordida de maneira adequada. Às vezes, esse paciente vai ser preciso passar por um procedimento cirúrgico para a remoção de parte daquela língua, para a redução de seu tamanho. E aí a gente consegue identificar algumas características. Por exemplo, paciente com síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21. Todo paciente que é síndrome de Down, ele tem macroglossia. Então nós já vamos observar como critério, quando um paciente tem síndrome de Down, provavelmente ele tenha macroglossia e ele vai ter alguma alteração quanto à questão de mastigação, deglutição, respiração. Questão de saburra lingual. Quando a gente fala em limpeza da cavidade oral, a gente lembra sempre do órgão dental, escovação e fio dental. Contudo, a língua também precisa ser escovada. Quando a língua não é escovada, ela cria esse aspecto amarelado, esse aspecto esbranquiçado da sua superfície. Isso nada mais é do que sujeira que se acumula na superfície lingual. Essa sujeira a gente chama de saburra, então é uma língua saburrosa. Existem algumas condições onde bactérias, vírus podem acometer a superfície desse músculo, provocando processos inflamatórios. Então, quando existem essas bactérias específicas
que dão essas características inflamatórias, e a gente tem o que a gente chama de língua careca. Então, língua careca, então você observa que há uma diferença da língua normal para este tipo de língua. É uma língua que parece lisa, ele não possui as suas estruturas papilares. Isso normalmente pode ocorrer por diversos fatores, e aí eu trago um dos fatores para vocês aqui, que é a questão da anemia. Então, deficiência de vitaminas do complexo B, em especial carência da vitamina B12. Então, paciente que tem carência desse tipo de vitamina, pode ser que ele tenha esse aspecto na língua. Um outro critério também, a língua em framboesa ou língua em formato de morango. Então, ele possui, na verdade, ao invés de ser uma língua lisa, uma língua pontiaguda, então cheia de pontos. Também pode ser provocado por processos inflamatórios, seja de fungo ou seja viral ou bacteriano, e são características específicas que trazem desconforto ao paciente. Traz a sensação de língua seca, traz a sensação de língua em ardência, e isso, como problema doloroso, tem que ser sanado. Então a gente tem que, através da semiologia, chegar ao diagnóstico para conseguir tratar o nosso paciente. Algumas outras alterações aqui, só para trazer para vocês mesmo. Então, questão de lesão, tumor, câncer. Então, carcinoma de células escamosas também pode acometer este músculo que compreende a região de cabeça e pescoço. Doenças autoimunes, como a língua geográfica, a gente tem também essa condição de alteração deste músculo. Língua crenada, é o paciente que tem uma língua maior do que o normal, ou então, quando a oclusão, os dentes do paciente está posicionado numa maneira inadequada, quando o paciente oclui, ele acaba mordendo parte da língua, e a língua ganha essa anatomia, como se tivesse mordida. Nós damos a este nome de língua crenada. Questão da candidíase. Falei para vocês agora há pouco no slide anterior a questão da cândida. Ela está presente de forma contínua na cavidade vaginal, e a gente sabe que o mesmo fungo ele pode também acometer a região oral. Então a gente, quando observa a presença deste fungo em região de boca, pode estar também em língua, a gente sempre faz aquela avaliação dos sistemas, e a gente vai avaliar a questão do sistema genital. Língua fissurada. Então a língua fissurada também é uma condição que ela é acometida por quando há uma contaminação aí por vírus, bactérias ou fungos. A gente tem que entender então a questão de todos os sistemas a fundo para saber a origem semiológica desta patologia, para conseguir realizar o tratamento deste paciente. E aí, para a gente terminar aqui essa parte, então, além da língua, a questão de lábio, desse músculo labial. Então, aqui a gente tem uma lesão de afta. A gente sabe que a afta é uma lesão que ela aparece normalmente quando o paciente está imunodeprimido. Então, é comum escutar das pessoas falar, quando ela está gripada, eu gripei porque eu estou com a imunidade baixa. Então, a afta, ela segue a mesma linha de princípio. Ela aparece quando o paciente está com a imunidade baixa. Então, aparece essa lesão, uma lesão em lábio, esbranquiçada na forma de úlcera. E essa úlcera é extremamente dolorosa. Então, eu preciso conhecer esses músculos, quais são os sistemas que formam essa região, para conseguir chegar ao diagnóstico e, consequentemente, ao tratamento. Lesão de herpes. Então, herpes acomete o lábio do paciente. Vocês vão verificar, a gente vai falar isso no decorrer de nossas próximas aulas, que o vírus da herpes é um vírus que se aloja no nervo trigêmeo. Então a gente tem que entender quem é o nervo trigêmeo, por onde ele passa, por que este vírus ele chega na sua situação terminal justamente na região de lábio. Questão de tumores em lábios, câncer em lábio, acomete principalmente pessoas de pele branca que sofrem muita influência da radiação solar. Questão de mucocélio, uma lesão de lábio inferior, ocorre também em região de língua, de lábio superior. Então, são diversas patologias, diversas alterações que acometem essas regiões, que a gente precisa ter em mente quem são essas lesões, mas
Primeiro, a gente precisa entender quais são essas estruturas que formam essa região para conseguir chegar ao diagnóstico e, consequentemente, ao tratamento dessas lesões. E aí, continuando então, dentro da anamnese, a gente passou uma avaliação onde a gente avaliou o paciente na sua região bucal, a gente avaliou os diversos sistemas do paciente e agora a gente vai avaliar o paciente como um todo de forma física. Então, qual é o estado geral de saúde do paciente? Então, eu começo a avaliar o paciente. Então, o paciente possui icterícia. O que é icterícia? Icterícia é quando o paciente apresenta pele esverdeada ou a região de esclera do olho. Esclera é a região branca do olho, de forma amarelada. Então, o paciente que está com a pele esverdeada ou a esclera amarelada, significa que ele tem icterícia. O que é icterícia? É uma condição onde o fígado do paciente está com algum problema. O fígado estando com algum problema é um paciente que possui algumas restrições. Não é toda medicação que eu posso dar para esse paciente, a exemplificar um remédio para dor com o nome de paracetamol. Então, paracetamol está contraindicado para paciente que tem icterícia. Alguns anestésicos também estão contraindicados para esse tipo de paciente. Então, um exame físico avaliando o estado geral do paciente quanto à icterícia é de extrema importância. Presença de cianose. Então, eu vou avaliar a região de mucosa do paciente, lábio do paciente, língua do paciente. Cianose é uma região que fica azulada, roxeada. Significa que aquela região está com falta de oxigenação. Isso também é de relevância para nós. Estado de hidratação do paciente. Então, é um paciente que relata que está com a boca seca, que está com a língua ardendo, que a mucosa oral está em ardência. Vou avaliar então se é um paciente que está desidratado. Vou avaliar, apalpar a questão dos linfonodos. Falei para vocês que dentro do sistema estomatognático nós temos o sistema linfático. Então, dentro do sistema linfático, que é um sistema de limpeza do sangue, esses linfonodos eles têm a função de reter bactérias, fungos, células cancerígenas que estão correndo dentro da corrente sanguínea. Então, quando esses linfonodos retêm esses vírus, essas bactérias, essas células cancerígenas, normalmente eles vão aumentar de tamanho. Ao aumentar de tamanho, a gente fala que esse linfonodo está infartado. Isso significa então que ele reteve algum micro-organismo. Então ele é de extrema importância e uma avaliação através da palpação de um linfonodo infartado é de extrema importância. Sei que ali tem um problema localizado. Tenho que avaliar então também a questão de palidez da mucosa. Pode identificar aí a questão de anemia do paciente. E aí toda vez que eu faço uma avaliação desse estado geral do paciente, quando eu não encontro nenhum sinal ou sintoma de alteração, eu tenho que identificar isso também dentro da anamnese no prontuário do paciente. Então eu vou relatar que o paciente está afebril, significa que ele não tem febre. Por quê? Porque toda vez que o paciente tem febre, significa que ele tem algum quadro de infecção sistêmica. Vou relatar se essa pessoa está hidratada ou desidratada, se essa paciente possui questão de cianoses ou se ela está acianótica, se é um paciente que tem icterícia ou não tem icterícia, que é a anicterícia, ou se esse paciente não possui linfonodos infartados, que a gente dá o nome de sem linfodonomegalias. Então, continuando, dentro dessa avaliação do paciente de forma geral, sempre vou avaliar o paciente como um todo. Então, eu vou avaliar a questão da frequência cardíaca. Então, primeiramente, a frequência cardíaca, ela varia em questão de idade, se é um bebê, se é uma criança, se é uma pessoa adulta, se é uma pessoa idosa, se é um atleta, se é uma pessoa sedentária. Então, existe essa diferença. Temos que entender que cada grupo possui uma frequência cardíaca diferenciada, mas isso é de extrema importância para saber se esse paciente tem algum problema cardíaco.
Vamos avaliar então também a questão de frequência respiratória. Existe também diferença de frequência respiratória de acordo com esses grupos etários, e isso vai me dar uma posição quanto à questão de respiração pulmonar deste paciente. Questão da pressão arterial sistêmica tem que ser aferida para saber se tem ou não alguma alteração quanto ao sistema circulatório. Escala de dor do paciente. Então, paciente que chega relatando a questão de dor, a gente sabe que dor está dentro de sintomas do paciente, mas a gente cria uma escala e pergunta para o paciente qual é o grau de dor que esse paciente sente, numa escala de 0 a 10. E dentro deste relato sintomatológico, eu vou detectar se é uma dor sem dor, se é um paciente que possui uma dor suave, moderada, forte, muito forte ou dor máxima, para saber dentro do tratamento qual é a nossa intervenção, qual é a medicação de mais eficácia para aquela situação. Também um quadro de temperatura do paciente. Então, qual é a temperatura do paciente? É um paciente que está com hipertermia, é um paciente que está com a temperatura muito elevada, significa que ele está com uma infecção sistêmica exacerbada. E aí nós vamos conseguir traçar qual o melhor tratamento, se é um paciente que tem que ser encaminhado para uma unidade hospitalar para tratamento médico prévio ao tratamento odontológico. E aí a gente, finalizando então a questão da anamnese, a gente lança mão também dentro da anamnese de alguns exames complementares para dentro da semiologia a gente conseguir chegar no nosso diagnóstico. E aí a gente vai lançar mão dos exames laboratoriais. Então, dentro dos exames laboratoriais, eu posso pedir um hemograma. E aí o hemograma vai me trazer critérios do sistema de células vermelhas e o critério de células brancas. E isso é de extrema relevância, porque cada célula presente dentro das células brancas vai me mostrar o tipo de infecção que esse paciente tem. Então, se os neutrófilos deram alterados para mais, pode ser uma infecção bacteriana. Se os eosinófilos deu uma alteração para mais, pode me indicar uma infecção por parasita, ou então uma questão de um processo alérgico. Se são os linfócitos que estão alterados para mais, pode ser uma infecção do tipo viral. Então, um exame complementar do tipo hemograma, ele é de extrema relevância dentro da semiologia para chegarmos ao diagnóstico. Além do hemograma, a gente também tem o estudo imunohistoquímico. Então, um paciente que é acometido por uma lesão em tecido mole, a gente faz o estudo imunohistoquímico para saber se aquele tecido possui células tumorais ou não possuem células tumorais. Dentro dos exames complementares, além dos exames laboratoriais, também lançamos mão dos exames por imagens. Então a gente tem aqui uma imagem radiográfica do tipo panorâmica e nela a gente consegue observar a estrutura óssea, a estrutura do órgão dental, avaliar se aqueles dentes já estão erupcionados, se possuem dentes de leite, se possuem dentes de tecido, se os dentes permanentes estão bem posicionados, se não estão bem posicionados, se existe lesão prévia, se não existe lesão prévia. Então a gente consegue avaliar como um todo para chegarmos ao diagnóstico. E aí, como conclusão, dentro desta conclusão, qual é o objetivo da semiologia? Então a semiologia a gente lançou mão de diversos artifícios para chegarmos ao diagnóstico. Uma vez chegado ao diagnóstico, eu sei qual é o problema do paciente. Se eu sei qual é o problema do paciente, então eu sei qual é a forma de tratamento. Então é um paciente que precisa de cirurgia? Não. É um paciente que precisa de prótese? Não. É um paciente que precisa de restauração. Então, com o diagnóstico em mãos, eu sei qual é o tratamento. Sabendo qual é o tratamento, então a gente parte para a terapêutica. Então, terapêutica nada mais é do que o tratamento. E aí a gente vai traçar esse caminho do tratamento. Então, primeiro eu vou fazer uma profilaxia, depois eu vou fazer uma restauração, depois eu vou fazer uma cirurgia, depois eu entro com a medicação. Essa ordem pode ser inversa. Então, o tratamento ele é desenhado de acordo com o diagnóstico. Então, o tratamento, a terapêutica, ela pode ser invertida.
Primeira etapa, então, vai ser a medicação para esse paciente. Depois da medicação, a gente entra com a cirurgia. Depois da cirurgia, a gente entra com um procedimento profilático e, por último, com a restauração. Então, a conduta terapêutica é o caminho que nós vamos seguir depois que obteve-se o diagnóstico. Então, com essa conduta terapêutica, eu consigo chegar num resultado. Este resultado a gente chama de prognóstico. Então, prognóstico é o caminho desde o diagnóstico até o meu resultado final. Este resultado final, trouxe para vocês aqui como exemplo, então um dente que estava fraturado e a gente consegue restaurar ele no final. É um dente que estava com uma restauração metálica e a gente consegue substituir. Então a gente tinha aqui um estado inicial, conseguimos chegar no diagnóstico e no tratamento. E este foi o resultado final. Este foi o prognóstico final. Temos aqui um paciente que estava acometido por uma neoplasia maligna. Então foi um paciente que precisou passar por um procedimento cirúrgico e então a gente tem um estado inicial onde foi feita uma semiologia, chegou-se a um diagnóstico e para este paciente houve uma evolução terapêutica cirúrgica e este foi o prognóstico final. Então um prognóstico é um prognóstico bom, é um prognóstico ruim ou é um prognóstico péssimo? A gente sabe que o pior prognóstico que a gente pode dar para o nosso paciente é o óbito. Então, quando a gente faz o diagnóstico com o nosso paciente, a gente sabe a conduta, o tratamento que esse paciente vai ter que ser submetido. E nós temos que dar também, de forma prévia, o prognóstico. Então, a gente sabe que existem prognósticos que são prognósticos bons, existem prognósticos que são prognósticos razoáveis. Então é um paciente que foi acometido por uma neoplasia, mas uma cirurgia foi suficiente para trazer a vida para este paciente, não é um paciente que viria a óbito, apesar da sequela mutiladora, é um paciente que conseguiu sobreviver. Mas existem prognósticos piores, onde este prognóstico pode ser o óbito do paciente. Então esta foi a conclusão de nossa aula. E por último, para finalizar, trago para vocês aqui, podem até inclusive parar o vídeo neste momento, que aqui eu trago para vocês alguns termos que é muito utilizado no nosso dia a dia clínico, certo? Então estes nomes, prestem atenção o que eles querem dizer e porque eles são muito empregados. Então, astenia. Então, às vezes eu vou falar, o paciente está com astenia, significa que ele está com a sensação de fraqueza. É um paciente que está com fadiga, ficou muito tempo deitado e está fadigado. Normalmente esses pacientes são pacientes obesos. Então, o que é fadiga? Sensação de cansaço. É um paciente que, após a anestesia, ele teve sudorese. O que significa sudorese? Eliminação abundante de suor. É aquele paciente que começa a suar, transpirar. Cefaleia. É um paciente que depois que eu ministrei a anestesia, ele teve cefaleia. Significa que ele teve dor de cabeça. Rinorreia. Corrimento nasal. Epistaxe. Hemorragia nasal. Então, um paciente que depois que eu anestesiei, o paciente apresentou sangramento nasal. Dispneia. Dificuldade para respirar. Disfagia. Dificuldade para engolir. Sibilos, ruídos respiratórios musicais percebidos pelo paciente. Então, o paciente, quando respira de forma profunda, a gente consegue auscultar ali algum barulho ali na região peitoral do paciente, na região de pulmão. Sigulto significa soluço, o paciente está soluçando. Edema é a mesma coisa que inchaço. Síncope, paciente, no final do tratamento, quando eu acabei de fazer a cirurgia do paciente, o paciente teve uma síncope. Foi a perda súbita e transitória da consciência. Então é o famoso desmaio. Então a gente não fala que o paciente desmaiou, a gente fala o nome técnico. O paciente teve uma síncope. Cianose, coloração azulada da pele ou mucosa. Hematemese significa vômito com sangue. Então o paciente vomitou ali e naquele vômito a gente percebeu a presença de sangue, a gente dá o nome de hematemese. Artralgia significa dor articular. O paciente chega alegando que quando abre a boca, ele tem dor na região da articulação temporomandibular. Então a gente faz o diagnóstico de artralgia.
Quando a dor não é na articulação, a dor é no músculo, a gente chama de mialgia. Então, mialgia são dores musculares. Parestesia, alteração de sensibilidade. Após a anestesia, o paciente não consegue mais sentir a sensação de dor naquela região, que pode ser transitória ou pode ser permanente. A gente chama de parestesia. Já a paresia é a perda de movimento. Então o paciente não consegue mais movimentar aquela região daquele músculo. Polifagia, maior consumo de alimento. E polidispesia, maior consumo de líquidos. Então aqui são só alguns termos para vocês já começarem a estudar, porque são termos que são empregados no nosso dia a dia clínico. Existem vários outros termos que são empregados, ok? E a gente vai passando para vocês no decorrer das nossas aulas. Então a gente finaliza aqui a nossa primeira aula dentro do conteúdo da disciplina de Anatomia e Fisiologia 2. Então espero que vocês tenham entendido e compreendido na nossa conclusão o que significa semiologia ou propedêutica, que é justamente os artifícios que nós encontramos para diagnosticar o problema que aquele paciente tem, ok? Então, bons estudos e até a próxima. Valeu, galera!